nós abordamos a questão da eleição no país e também pegamos alguns acontecimentos políticos a nível mundial, como a questão de Nelson Mandela, a queda do Muro de Berlim, dentre outros. Professor Sidney, como se idealizou a emancipação de Chorozinho? Bem, a emancipação política de Chorozinho teve 3 tentativas, certo? Contudo, não se deu nas primeiras porque nós tínhamos a repressão dos militares e não permitiu que acontecesse essa questão da emancipação. Com essa abertura política que eu já tinha falado anteriormente, na década de 80, nós tivemos a oportunidade de ter o nosso município emancipado e termos o prazer de estar morando em uma cidade realmente com esse nome por direito. Obrigado, professor Sidney, por essa declaração, com imagem de Gerlan Santos, Rosemilson Gomes para WR TV. O Jornal WR volta já. Na década de 80, aconteceram muitas descobertas científicas. O repórter Gerlan Santos foi conferir essa história. Vou conversar agora com o Ailton Matos, ele que é o responsável pelo subtema nessa mostra cultural, Descobertas Científicas. Professor Ailton, boa noite. Como você vai trabalhar esse importantíssimo projeto? Boa noite a todos do Colégio Vladimir Luiz, a todos os alunos. Nosso subtema é Descobertas Científicas e focaremos nos anos 80. Os principais acontecimentos e fatos que tiveram repercussão tanto mundialmente como no Brasil. Entre esses temas está a descoberta da AIDS, a passagem do cometa Halley, o jornalismo científico, também o desenvolvimento da química orgânica no Brasil, o teste do pezinho no Brasil, o projeto Genoma, que teve início na década de 80. E então o projeto ele visa então trabalhar esses temas em que os alunos irão apresentar de forma dinâmica e criativa, através de maquetes, práticas, explanações teóricas, então, da melhor forma possível. Então, o objetivo é que as pessoas tenham um entendimento melhor, que os alunos possam ter uma visão melhor desses acontecimentos que tiveram tanto impacto, tanta importância para o mundo, para o Brasil e para as nossas vidas em geral. Professor, eu tenho feito uma pergunta para todos os entrevistados que esse ano foram efetivados aqui no Colégio Vladimir Luiz. Não poderia deixar de perguntar a você como você está se sentindo agora efetivado no Colégio Vladimir Luiz. O sonho realizado, a gente foi contratado há 27 anos e nós tínhamos que passar todos os anos por um período todos os anos uma seleção muito deprimente, muitas vezes assim, que deixava a gente em situações assim, constrangedoras, muitas vezes. Então, para nós professores, foi uma realização muito grande. Que pena que todos não conseguiram, mas tenho certeza que vai chegar o dia. Então, para nós somos vitoriosos, estamos muito felizes, porque também, para mim principalmente, eu repasso isso para os alunos, que nós sempre devemos acreditar em nós mesmos, que hoje somos concursados do Estado, graças a Deus, mas com muita luta, e que tudo é possível quando se acredita, que os sonhos devem sempre perseverar e buscar, que a gente pode. Falta a gente na escola pública, quer dizer que nós não consigamos nossos objetivos, realizar nossos sonhos. Que todos tenham seus objetivos, que sonhem e que vão à busca, que serão concretizados com certeza, como nós fomos. Tudo isso foi uma batalha de muitos anos, mas que nós tivemos a vitória. Muito obrigado pela entrevista, professor. Com imagens de Weder Marques, apoio técnico de Romério Saldanha, Gerlan Santos para a WR-TV. Na década de 80 aconteceu um fato muito importante aqui em Chorozinho. Foi a sua emancipação política. O professor Jazi está responsável pelo subtema Emancipação Política de Chorozinho. Conversar agora com ele. Professor Jazi, inicialmente boa noite. Como você vai trabalhar esse subtema aqui nessa mostra cultural? Boa noite. Nós estamos pretendendo trabalhar de forma bem adequada, com o objetivo embasado dentro do tema,
junto com os alunos que se proporam a fazer pesquisa, buscar por meios de estudos e até algumas pessoas bem antigas, né, assim, da terceira idade, que são os mais idosos do município de Chorozinho, e que realmente compreendam e entendam dos conceitos de emancipação política do município de Chorozinho. Nós sabemos que a história de Chorozinho, tudo começou pela cidade de Pacajus, onde era uma cidade dependente, e tudo era muito difícil, e salve a memória, nos anos de 1980, Chorozinho teve o direito de ser emancipado politicamente, ter o direito de independência política, onde teve o seu primeiro prefeito, o senhor José Simão de Carvalho, e assim veio desempenhando um papel de governar este município, trazendo assim um bem-estar para a nossa sociedade. Então, nós pretendemos, por meio de pesquisas, estudos, conversando com a população, para realmente compreendermos e entendermos como ocorreu todo esse sistema, se foi somente por meio do plebiscito, ou se teve revoluções, se teve alguma situação ocorrida no momento. Okay? Muito obrigado pela entrevista, professor. Com imagens de Rayane Santos, Gerlan Santos para a WRTV. Os impactos sociais. Como a sociedade se comportava nessa época? Vou conversar agora com o professor Josias, ele que ficou responsável pelo tema Impactos Sociais. Professor Josias, qual a importância de um tema desse para essa mostra cultural? Boa noite. Boa noite. O que eu acho que esse tema ele é muito propício para um evento como esse, no Impacto Cultural, dentro da nossa escola, na qual nós iremos trabalhar esse movimento que forma o cidadão na condição de você poder considerar a educação vivenciada no mundo que nos cobra no mundo capitalista. E o assunto maior seria vivenciar as pessoas que continuassem a trabalhar, vivenciando dentro da educação, dentro do trabalho educacional. Muito obrigado pela entrevista, professor Josias. Com imagens de Luilson Jacinto, apoio técnico de Romério Saldanha, Gerlan Santos para a WRTV. Vou conversar agora com a Silvângela Freitas, ela que é a responsável pelo tema Impactos Sociais. Bom dia, Silvângela. Qual a importância desse tema para a Escola de Ensino Médio lá de Pelourinho nessa mostra cultural? Esclarecer a questão de como foi o sistema econômico, político e social nos anos 80, os impactos que nós tivemos com as diretas já, com o governo Sarney, com a inflação, o desequilíbrio econômico, como isso viabilizava a desorganização da vida das pessoas, a falta de estabilidade econômica, porque as moedas, unidades monetárias não eram valorizadas, e aí a partir de então, com vários programas, dentre os quais viabilizam uma melhoria significativa para a vida do brasileiro, né, possibilitando melhorias. Dentre isso, nós podemos destacar a questão da política, da economia, da reforma agrária, que era centralizada, a questão da atividade do Brasil sempre foi centralizada nas mãos do povo, e a viabilidade de reformas na nova Constituição que viabilizou a acessibilidade à população. Ok, muito obrigado pela entrevista. Com imagens de Danilo Maceno, Gerlan Santos para a WRTV. Fatores ambientais, a sustentabilidade dos anos 80. Estou aqui com a professora Joana, que ela ficou com o tema sustentabilidade. Joana, como se idealizou o tema sustentabilidade na década de 80? Na década de 80, as questões ambientais eram apenas faladas, não se tinha nenhum estudo